Hoje o programa É Destaque vai tirar algumas dúvidas jurídicas e para nos auxiliar teremos o apoio da doutora Daniele Carreira, da Carreira Sociedade de Advogados. Doutora Daniele, muito obrigada por receber a equipe do É Destaque e o público do É Destaque também para nos esclarecer algumas dúvidas jurídicas. Como primeira pergunta, eu queria saber qual é o impacto da reforma da Previdência na população. Claro, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema faz parte da nossa atuação aí no dia a dia do escritório. E a reforma da Previdência, ela impactou de forma muito significativa na vida de todos os segurados, de todos aqueles que têm o vínculo com a Previdência Social. Essa reforma de 2019, ela veio para mudar o momento do tempo da aposentadoria. Na maioria dos casos, ela adiou o momento do pedido de benefício. Como funciona para quem iria se aposentar em breve? Como funciona agora? A pessoa tem o mesmo tempo para se aposentar? Muda? Como? Bom, o direito previdenciário, ele é baseado numa relação de confiança e ela se prolonga ao longo do tempo. Tanto que alguém que entra no regime de previdência hoje vai se aposentar daqui 30, 35 anos. Essa é a ideia da previdência. Então, essa mudança, quando ela acontece, sempre que tem uma reforma da previdência, são criadas regras de transição. Primeiro, sempre tem que ser respeitado o direito adquirido, é importante a gente falar isso. Então, mesmo aquele que ainda não pediu o seu benefício previdenciário, se já tiver preenchido todos os requisitos da aposentadoria, essa pessoa vai poder exercer seu direito normalmente, mesmo após a mudança da lei. E para aqueles que estavam muito próximos de ter esse direito adquirido, existem regras de transição. Então, toda vez que tem uma reforma da Previdência, vem algumas regrinhas de transição para garantir que não haja uma mudança brusca de um dia para o outro para quem está muito próximo da aposentadoria. Nessa última reforma tiveram 5 regras de transição e por isso que é muito importante fazer um planejamento previdenciário para ver qual é a regra mais adequada e mais interessante para essa pessoa, para esse trabalhador. E há alterações para aposentadoria por invalidez? Sim, a aposentadoria por invalidez, até o nome desse benefício ele mudou. Hoje é um benefício por incapacidade permanente. Essa é só mais uma mudança sensível, mas o principal que se transformou foi o valor da renda da aposentadoria por invalidez. Antes da reforma da Previdência, essa renda era de 100% do valor da média daquilo que o segurado pagou para o INSS. Desde julho de 94 até o momento do seu benefício. Pós-reforma da Previdência, isso mudou sensivelmente, uma mudança muito significativa e agora é feito um novo cálculo, que vai depender do tempo de contribuição do segurado. Então, o benefício parte de 60% da média, não mais 100%, e vai aumentando de forma escalonada, podendo chegar a 100%, mas em muito poucos casos. Então, mudou muito o valor do benefício, o que é um grande problema, porque aquele que está se aposentando por incapacidade já está passando por uma situação de vulnerabilidade, né, uma situação de doença que precisaria da renda completa, e essa foi uma mudança bastante brusca da reforma. E para finalizar, doutora, eu gostaria de saber sobre a reforma trabalhista. Quais são os aspectos positivos e os aspectos negativos para os direitos do trabalhador? Bom, a reforma trabalhista, ela também afetou significativamente a vida do trabalhador, mudou bastante coisa, tanto para o trabalhador quanto para a empresa, e algumas mudanças foram positivas, outras não. Em sua maioria, com o olhar do trabalhador de direitos sociais, a reforma trabalhista ela acabou vindo para restringir direito dos trabalhadores, tá? Mas em relação às empresas, existem alguns pontos bastante interessantes, como por exemplo, o caso de que a reforma trabalhista ela também mexeu no custeio da Previdência. Essa reforma ela é de 2017, então ela foi 2 anos antes da reforma da Previdência, mas ela já começou a mudar a forma do custeio. Então, para o empregador, ela foi positiva no sentido de reduzir passivo previdenciário tributário em relação às contribuições, como, por exemplo, no caso de anteriormente à reforma, havia incidência de contribuição previdenciária sobre os gastos com plano de saúde dos trabalhadores. E após a reforma, isso deixou de ser incidência, deixou de ser base de cálculo de contribuição previdenciária. Então, nesse particular, se a gente olhar,
é algo positivo para o trabalhador, porque incentiva a criação de plano de saúde e a concessão desse benefício para o trabalhador, que antes era algo que dificultava. Agora, em outros tantos pontos, em sua maioria, a reforma trabalhista acabou por restringir direitos, sim. Doutora, muito obrigada pela sua contribuição, sua colaboração com o nosso programa. Eu espero ter a sua presença mais vezes. Eu é que agradeço, é um prazer sempre estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante. Obrigada.